E aí, pessoal da Anatomia Papel e Caneta? Tudo bem com vocês? Bom, chegamos então à nossa terceira aula de artérias do encéfalo. Nessa aula, nós vamos ver figuras em raio-x, tomografia e ressonância magnética. Será então uma aula sobre angiografias encefálicas. No fim dessa aula, eu vou dar um detalhe para a gente saber se essa parte aqui, final do desenho é artéria ou veia, ok? E também no final dessa aula eu vou te propor um desafio. Então fique comigo até o fim que você vai ver que vai valer a pena. Aqui, recapitulando então, para mostrar de fato de onde aquelas artérias que vão irrigar o encéfalo partiram. Primeiro, repare que aqui tem a artéria aorta. Então, repare aqui, que do lado esquerdo, a artéria carótida comum, ela acontece, ela sai aqui, dentre os três ramos, ela é a do meio, ela vem pelo lado esquerdo, ok? Chegando em uma certa parte, ela vai se dividir em parte interna e externa. Então, aqui você repara, uma parte foi para fora, aqui uma parte foi para dentro, aquela que vai para o encéfalo. Essa que vai para fora vai para a face. Do lado direito, ela também acontece, só que ela acontece depois do tronco braquiocefálico. Apareceu o tronco braquiocefálico, ela também acontece. Ela sobe aqui, uma parte dela vai para dentro e a outra vai para fora, tá? Então a outra que também irriga o encéfalo é a vertebral. Só que a vertebral ela surge dessa, a chamada subclávia. Assim que você perceber a subclávia, você vai ver aqui a vertebral surgindo, tanto de um lado quanto do outro. Saiu a subclávia, tem a vertebral, elas vão se unir lá em cima, dando origem à artéria basilar, tá? Então, como havíamos dito, aqui você tem a artéria carótida comum. Ela vai se dividir em artéria carótida interna e externa. Nós vamos ficar com a interna, que é justamente a que vai irrigar o encéfalo, ok? Aqui você também vai ver a artéria vertebral. Isso que eu estou falando para você vai acontecer dos dois lados, tá? Então nós não vamos marcar aqui se é direita ou esquerda. Nós vamos pelo raciocínio só acompanhar quem é quem. Mas na lógica, esse seria o lado direito e esse seria o lado esquerdo. Como que eu sei isso, Leandro? Por conta do tronco braquiocefálico, ele surge do lado direito, ok? Então aqui, a artéria vertebral, ela vem dos dois lados, elas vão se unir lá em cima, formando a artéria basilar. Analisando essa figura, você vai perceber que essa artéria que vem em direção ao encéfalo, ela vem fazendo várias curvas. Agora, um grande detalhe que você vai perceber é que assim que ela chega fazendo esse formato, ela não desenha a artéria basilar. Então nós sabemos, se for formar a basilar, é a vertebral. Se não formar, quer dizer que ela é a artéria carótida interna. Interessante da artéria carótida interna é que ela vai receber nomenclatura de acordo com a altura dela, tá? Aqui embaixo ela vai ser chamada de artéria carótida interna parte cervical. Quando ela passar perto dessa parte branca aqui, do temporal, que é a parte petrosa, ela vai ser chamada de artéria carótida interna parte petrosa. E assim que ela subir e estiver próximo do seio cavernoso, ela vai ser chamada de artéria carótida interna parte cavernosa, ok? Agora repare que ela vai emitir um ramo e que após esse ramo, artérias vão irrigar a parte posterior do encéfalo. Então, para vir aqui para trás, como nas aulas anteriores nós havíamos dito, vai ter então a artéria comunicante posterior. Após a comunicante eu vou ter a artéria cerebral posterior. E aí, feito isso, eu tenho uma que vai subir em direção ao sulco parieto-occipital e eu tenho uma que vai para o sulco calcarino. Então, por isso elas vão ser chamadas de artérias parieto-occipital e artéria calcarina. Vamos reparar nessa partezinha aqui, Isso aqui, se você levar em consideração, ele está indo para o meio, quer dizer, está indo para o lado, tudo bem? Então, essa que está indo para o lado aqui, nós vamos chamar de artéria cerebral média. Agora, repare que essas vão lá para frente, tudo partindo aqui da carótida interna. Então, indo aqui para frente, você vai ter a artéria cerebral anterior, e aí tem aquele arco que parece desenhar o corpo caloso. Lembra-se disso? Então, vindo para cá, você vai lembrar que ela vai contornar o corpo caloso. Então, aqui você vai começar a reparar que ela vai emitir a artéria pericalosa e a artéria caloso marginal, tá? Então, esse é o ramo derivado aqui dessa divisão cerebral anterior. Partindo disso, a gente tem a artéria pericalosa. E aí você tem aqueles ramos derivados. Aqui, por exemplo, nós vamos ter uma artéria chamada de artéria paracentral. E aqui você vai ver que tem uma que vem aqui, dividindo aquela região parietal, próximo da região occipital. Por isso, então, essa artéria vai ser chamada de artéria pré-cuneal. Agora, repara de novo aqui na figura, Você não está vendo aquela uma artéria vindo da união das duas. Então, como ela vem aqui beirando a região do temporal, depois vem perto da órbita, ela é a carótida interna, tá? Como ela vem aqui para essa região perto da parte temporal, que é a parte mais branca que a gente viu, ela é a artéria carótida interna, parte petrosa. Vai subir para lá, nós vamos ter a artéria carótida interna, parte cavernosa.
aqui é onde vai ficar muito perto do seio esfenoidal, ele vai ficar lá atrás. E o seio esfenoidal fica muito perto da cela. Essa parte cavernosa é justamente aquela que contorna a glândula hipófise. Tá? Então é a chegada da carótida interna lá em cima. Aí você vai ver que a carótida interna vai emitir um ramo que vai vir aqui, ó, tentar fazer a divisão. Esse ramo que a carótida emite é chamado de artéria interna segmento comunicante. Ok? Então aqui ela vai mandar artéria para a parte lateral da cabeça e aqui essa vem para a parte anterior, beirando aqui a crista galli. Tudo bem? Então aqui a artéria cerebral média e essa que veio aqui para frente, artéria cerebral anterior. Agora dá uma olhada nesse outro desenho. Você vai reparar que vem uma artéria desse lado, emite um ramo e se transforma em uma. Essa do outro lado também vai vir para cá e se unir. Então você está vendo duas se unindo e transformando uma só, que é desenhada em linha quase que reta. Então essa grande que a gente está vendo aqui é a basilar. E a basilar teve origem a partir da artéria vertebral. Tá? Então tanto de um lado quanto do outro, as vertebrais vão chegar e formar a artéria basilar. Agora dá uma olhada aqui no topo da basilar, sai essa pequenininha. Lá acima sai aquela outra. Tá? Então essa pequenininha que vai sair no topo da basilar é a cerebelar superior, como nós havíamos dito também. E aí mais alto do que ela vai então sair a cerebral posterior. Agora tem outras imagens aqui, mas vamos mais pelo contexto mesmo. Tá? Só para você levar em consideração, esse centro do desenho é justamente onde fica a glândula hipófise. Ela nem sempre aparece, mas é só para a gente ter uma ideia. Então quer dizer que aqui ao redor está a célula. E que essas artérias elas sempre aparecem realmente em torno da célula. Tá? Então aqui você está enxergando a artéria carótida interna, ela emite o ramo da artéria cerebral média, a artéria cerebral anterior. E está vendo essa umazinha que está aqui, ó, unindo os dois lados da cerebral anterior? Essa aqui é a comunicante anterior. Então eu já irriguei a parte anterior, lateral e me falta irrigar a parte posterior. Essa que você está vendo aqui é a cerebral posterior, mas escondidinha aqui, ó, atrás, você vai reparar que tem a artéria comunicante posterior. Então, para eu ligar a artéria carótida interna com a cerebral posterior, eu tenho que ter antes a comunicante posterior. Na junção das duas cerebrais posteriores, você vai ter uma só. Essa uma só está aqui, ó. Esse desenho da basilar que você está enxergando é esse aqui. E essas duas que saíram aqui para a parte posterior são as cerebrais posteriores, essa que vem aqui em cima. Tudo bem? Tanto de um lado quanto do outro. E essa que está no topinho aqui, ó, cerebelar superior, tá? Ela está aqui atrás, ó, escondidinha. Olha aqui, se você reparar que a artéria chega fazendo bastante curva e vem parar aqui mais na frente, essa é a carótida interna. Agora, se você reparar que ela vem formar uma só, essa uma só que você está enxergando é a basilar. Essa basilar que você está enxergando está aqui, ó. No topo dela, cerebral posterior, cerebral posterior. E aqui, um pouquinho abaixo dela, ó, cerebelar superior. Cerebelar superior. E aqui nós temos a cerebelar inferior anterior. Essa que está aqui, ó, cerebelar inferior anterior. Então, se eu viesse aqui com a carótida interna, aqui atrás escondido está a comunicante posterior. Passada a comunicante posterior, cerebral posterior. Carótida interna veio para cá, ó, cerebral média. Carótida interna veio para cá, cerebral anterior. Pericalosa, ok? Caloso marginal. Agora essa é a figura-chave da aula. Todas as artérias que nós falamos, elas vêm mais anterior e mais baixas. E aquele detalhe que eu comentei com você na aula é justamente os vasos que vêm mais superiores e mais posteriores. Elas vêm aqui atrás. Então, uma grande dica que eu posso dar para você é que as artérias são mais inferiores e anteriores. E que as veias são mais superiores e posteriores. Eles são bem separados aqui no encéfalo, tá? Então isso facilita o nosso estudo. Seios sagitais. Isso aqui então será o tema da nossa próxima aula. Agora o desafio que eu queria te propor é justamente acessar o nosso site, vir aqui na aba de menus, acessar os jogos. Na aba de jogos cabeça tem vários desafios propostos para você. É totalmente gratuito. E aqui para você ficar mais craque do que nunca, tem o nosso grande desafio. Você clica então em angiografias e o desafio proposto está aberto. Clique em play e acerte todas as imagens solicitadas. Então por hoje, espero ter ajudado. Até a próxima. Abraço!